Se você enfrenta problemas como o cliente não fechar o imóvel porque o imóvel não tinha vaga de garagem, porque o cliente achou o apartamento pequeno, porque o cliente só queria casa e ele não queria apartamento, porque o imóvel ficou numa localização ruim, porque essas questões corriqueiras aí que nós corretores de imóveis enfrentamos, fica até o final do vídeo que você vai ter um entendimento que você vai começar a resolver problemas como esse. Mas antes de te entregar esse conteúdo rico, maravilhoso, dá aquela ajuda, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa as notificações, deixa aquele comentário bacana aqui, que com isso o YouTube me recomenda cada vez mais para ajudar novas pessoas. Pega esse vídeo, encaminha ali para pelo menos umas 3, 5 pessoas, que eu tenho certeza que será de grande valia. Mas vamos ao que interessa. Pessoal, quando o cliente ele chega para viabilizar a compra de um imóvel conosco, ele se cadastra no nosso anúncio, ele começa a conversar com a gente, até ele chegar a esse ponto de falar que não quer comprar porque o imóvel não tem varanda, só quer imóvel com varanda. Principalmente eu tenho vários alunos e corretores de São Paulo que relatam que lá essa questão de rotatividade de carro, né? Aqui no Rio não é assim, mas tem que ter vaga de garagem, é uma objeção muito forte lá. O que nós precisamos entender não é contornar essa objeção, não. Essa objeção ela é impossível, vamos dizer assim, de ser contornada dentro da cabeça do cliente. Porque o cliente, quando fala que o imóvel é pequeno, não tem ninguém que vai trazer para você um argumento que vá fazer com que o cliente ache o imóvel grande, um espaço ideal. Não tem. O cliente, ele já relatou, ele já falou, ó, o imóvel é pequeno. Ó, o imóvel não tem varanda, eu gosto de fumar, se eu fumar dentro ali vai deixar cheiro. Ou eu vou ter que descer lá para fumar lá embaixo. Essas questões na cabeça do cliente, elas são firmes. Elas não tem como você chegar ali, dar uma frase mágica, uma frase de efeito, que o cliente vai achar aquele imóvel, dar uma frase de efeito que o cliente vai achar aquele imóvel maravilhoso. Não funciona assim. O que nós precisamos entender que o nosso imóvel, ele é como muitas vezes, nem todas, mas em muitos casos ele é como se fosse uma bezetacil. Ninguém toma uma bezetacil porque quer, porque dói pra caramba. Mas nós tomamos uma bezetacil porque nós estamos com a garganta inflamada, não estamos conseguindo comer, nem beber água direito, a gente está com febre, está com indisposição. Então a bezetacil é um mal necessário para nós resolvermos um problema. Quando o cliente se levanta um dia e começa a botar lá no Google, a pesquisar sobre como comprar um imóvel, o que esse cliente está querendo não é um imóvel com sacada, um apartamento 3 quartos, um apartamento com vaga, isso e aquilo, não. O que ele está querendo é a solução de um problema. A mesma coisa quando o cliente está com indisposição, a garganta inflamada e a única solução para ele é uma bezetacil, ele gostaria de ter uma bezetacil em comprimido, por exemplo, para minimizar aquela dor. Mas o que ele almeja, independente se vai ter dor ou não, é a solução do problema dele. Então o que nós temos que analisar de fato aqui é qual a dor que fez o meu cliente se levantar um dia e entender que o imóvel iria resolver. Antes de você apresentar o imóvel decorado, a maquete, tabelas de preço, condição de fluxo de pagamento, a pergunta que você deve sentar na mesa com o seu cliente, personalizar, colocar dentro do seu atendimento é: o que fez você acordar um dia e entender que o imóvel iria resolver esse problema? Qual o problema que fez você acordar e falar, precisamos comprar um imóvel? E aqui você começa a diagnosticar o cliente. Às vezes o que levou o cliente a querer comprar um imóvel é que o cliente paga um aluguel e vai falar com o proprietário fala, ó, se não estiver satisfeito, sai da casa. Às vezes ele vive uma situação ruim no aluguel, que ele está morando aqui, mas o proprietário pede a casa, ele tem que pintar a casa, entregar, dar mais 1 mês, 2 meses de depósito para outra casa, aí tem que mudar a escola de filho, muda toda a logística da família, e ele vem passando isso com recorrência. Às vezes esse é um problema. Às vezes o problema que o cliente quer resolver mora em quintal de familiares, mora em quintal de sogra, não aguenta mais passar por situações como essa, de humilhação, que tudo que ele vai falar lá, as pessoas falam que ele não tem nada lá, que ele mora de favor, ele vem sendo humilhado, ele vem sendo escorraçado. Eu já atendi
clientes que falaram a seguinte coisa: cara, nem momento de paz a sós mais eu tenho com minha mulher. Todo momento que eu tenho dentro de casa, dentro da minha vizinhança, é me estressando, é tendo problema. Eu não aguento mais, a gente está quase divorciando. Deixa eu chegar aqui no condomínio, só um minuto. Chegando aqui. Então, às vezes, o cliente passa por situações, eu já tive cliente de me falar, cara, eu não aguento mais essa situação. Tá muito chato pra mim já. Eu não aguento mais, tô quase me divorciando, tô passando por problema, todo mundo se mexe na educação do meu filho. Eu não gosto que dê doce pro meu filho. Aí quando eu saio, minha sogra vai lá e dá doce pro meu filho. Quando eu vou falar com ela, eu não posso falar muito porque eu tô no quintal dela e tal. Então, antes de qualquer coisa, o primeiro ponto, você precisa levantar o ponto que é: qual a dor do seu cliente? O que fez o seu cliente acordar um dia e entender que o imóvel iria resolver? Primeiro ponto é esse daqui. Eu vou te dar 3 pontos e o último é o mais importante, fica até o final. Então, o primeiro ponto, você levanta a dor do seu cliente. Qual é a dor? Você tem que perguntar para ele, você tem que personalizar e colocar dentro do seu atendimento inicial a seguinte pergunta: qual o problema? Qual a dor? O que fez você acordar um dia e entender que o imóvel iria resolver esse problema? Qual o problema que fez você entender que você precisava de um imóvel? Você precisa entender isso nele. E ele vai te entregar o problema. Então, eu pago o aluguel, ele vai te contar o problema. Quando ele te contar o problema, aprofunda naquele problema. Traga uma situação semelhante de algum cliente seu, de algum parente seu, de alguma situação que você viveu semelhante a isso, ou alguma coisa, que isso é o famoso storytelling. Você está mostrando para ele uma empatia, que você entende o que ele passou. Então, primeiro ponto, você vai identificar a dor do cliente, o que fez o teu cliente entender que o imóvel seria o ideal para ele, que a compra do imóvel iria resolver um certo problema dele. Então, a primeira coisa que você tem que levantar é isso e aprofundar. Não é só levantar não, aprofundar e entender mais, fazer ele falar mais sobre isso. Segundo ponto é o quê? Você vai entender a jornada de compra dele. Como assim, Luan? Você vai perguntar: há quanto tempo você vive nessa situação? Há quanto tempo você vive nesse problema? Quanto tempo você passa por isso, de ser humilhado na casa da sogra? Quanto tempo você passa por essa situação no aluguel? Por quanto tempo você passa por essa situação? Me diz aqui, quanto tempo você passa por isso? Aí ele vai te falar: poxa, eu estou passando por isso há 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, eu estou buscando um imóvel há 4 anos, eu estou buscando um imóvel há 5 anos. E aqui mora a virada, ainda no segundo ponto, que é: e nesses 5 anos, e nesses 3 anos, e nesses 4 anos, e nesses 2 anos, por que você ainda não comprou o seu imóvel? Aqui é o ouro do negócio. Quando você fala por que você ainda não comprou o seu imóvel, ele vai te entregar a maior objeção dele, que é: eu não comprei meu imóvel porque eu estou com o nome sujo. Eu não comprei o meu imóvel porque eu não tenho dinheiro de entrada e me falaram que eu preciso de um dinheiro de entrada. Então você vai direcionar ele para o empreendimento, que às vezes ele não vai precisar de uma entrada no primeiro momento, ou que não vai precisar de entrada, melhor dizendo. Ah, que eu não tenho uma saúde financeira muito grande para pagar a taxa de obra, para pagar isso, para pagar aquilo. Então você vai direcionar ele para o empreendimento que esteja dentro de uma flexibilidade de pagamento melhor. Você vai entender isso dele, a jornada, porque quando você mapeia a jornada do seu cliente, o que acontece? Você consegue entender o que está impedindo dele comprar o imóvel. Quando você entende esse empecilho, você faz um atendimento mais assertivo. Por exemplo: não consigo comprar o meu imóvel porque eu estou com um cheque perdido na praça e eu não sei como resolver. Então você começa a buscar ajuda para entender como que você vai resolver esse problema, esse cheque dele, aonde você vai buscar. Você tem que ajudar ele a resolver o problema do cheque dele para depois ele ir lá e comprar o imóvel dele. Então, qual que é o meu diferencial? O meu diferencial é que eu vendo para clientes que têm problemas como esse. Cliente que está com nome sujo, cliente que está com bacen, cliente que está com hate. Então eu fiquei muito bom em resolver problemas dos meus clientes que outros corretores não resolvem. Então por isso que eu vendo para clientes que outros corretores geralmente não vendem. Então por isso que eu resolvo problemas que as pessoas não resolvem. Por quê? Porque eu vou me especializar, eu corro atrás,
eu busco entender, eu estudo, eu busco ajuda, eu faço network. Então você tem que entender a dor do seu cliente, há quanto tempo ele está com essa dor e por que ele ainda não resolveu essa dor. Quando você tem esses dados bem mapeado ali na sua base, você vai para o terceiro e para o último ponto, que é você traz o seu imóvel atual, que não é o melhor imóvel do mundo, que não é o imóvel perfeito, mas que é o imóvel que naquele momento vai resolver o problema do seu cliente. Você traz um imóvel para ele naquele momento que ele vai falar: poxa, achei o apartamento pequeno, poxa, não gostei da estrutura, não gostei da sacada, não gostei da localização. Aí você fala: além dessa objeção, teve também alguma outra coisa que você não gostou? Pega isso, é muito forte. Além dessa objeção da localização, além de você não ter gostado que o imóvel ser pequeno, além de você não ter gostado que não tem vaga de garagem, que não tem varanda, teve algo a mais que você não gostou? E o cliente vai falar: não, somente isso. Aí você pega uma folha em branco, faz uma linha no meio e você coloca problema A e problema B. Problema A: você passa humilhação na casa da sogra, as pessoas se mexem na educação do seu filho, você está quase divorciando, você lista toda a dor dele que ele passou. Isso daqui é o problema A, que você não aguenta mais conviver. E aqui no lado, você tem agora o problema B. Qual que é o problema B? Que o imóvel é pequeno. E além dele ser pequeno, o que mais tem de problema dele? Nada. E além da localização ser um pouco mais longe do seu trabalho, lembrando bem que o seu trabalho você nem sabe se você vai estar nele daqui a 1 ano e meio, daqui a 2 anos, daqui a 6 meses. Você não sabe se na segunda-feira você vai ser demitido do seu trabalho. Então a gente não pode respaldar um negócio desse, uma magnitude dessa, que é a compra de um imóvel, respaldado no meu emprego, que eu nem sei se vou estar nele amanhã, caso o seu cliente não seja concursado. Em alguns casos, né, até cliente concursado, hoje tem essa questão do remanejo também. Então o que é melhor? Você está no problema B, que é só não tem varanda, é só pequeno, é só não tem vaga, ou está no problema A, e você lista tudo aquilo que ele falou e você volta a pergunta para o cliente. Em 100% dos casos o cliente fala: de fato é bem melhor eu estar no problema B, que o apartamento é pequeno, mas eu tenho paz, o apartamento é pequeno, mas eu sou feliz no meu casamento, o apartamento é pequeno, mas eu saio do quintal da família da minha mulher, que eu não aguento mais passar por isso, o apartamento é pequeno, mas o imóvel é meu. Então quando você faz essa tríade, você faz essa junção, que é entender a dor do cliente, entender a jornada de compra desse cliente, o que está impedindo o seu cliente de comprar. E quando você apresenta o seu imóvel como solução para o seu cliente, apresentando esse imóvel não como sendo um imóvel perfeito, mas sim sendo um imóvel que nesse primeiro momento irá resolver esse problema do seu cliente, é um primeiro passo. Daqui a 8 anos, 9 anos, 10 anos, com esse imóvel quitado, valorizado, ele vai para uma próxima oportunidade melhor, que é o sonho dele. Quando você apresenta isso para o seu cliente, você eleva o nível da eleva o nível da conversão dos seus atendimentos presenciais. E você deixa para trás frustrações como: tenho que ver, tenho que falar com minha mulher, tenho que ver isso, tenho que ver aquilo. Você tem um atendimento de comando que você direciona o seu cliente para um fechamento. E aí, gostou desse vídeo? Veja de novo esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com pelo menos mais 5 amigos seus corretores. Se inscreva no canal e deixa aqui nos comentários o que você gostaria que eu trouxesse aqui de conteúdo para vocês. Vamos crescer esse canal, vamos criar uma comunidade forte e conte comigo. Até a próxima.